Vamos conversar agora com o historiador e jornalista Luiz Carlos Golim, mais conhecido como Tal Golim. O currículo dele é vasto, apenas para citar dois títulos recentes: pós-doutor em História pela Universidade de Lisboa, em 2010, pós-doutor em História pela Universidade de La República, Uruguai, 2018. É autor de livros como A Ideologia do Gauchismo, O Povo do Pampa e Identidades, questões sobre representações socioculturais no gauchismo, dentre vários outros. Tal, seja bem-vindo ao NT Sul, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Vamos lá, vamos começar falando sobre o que a gente chama de mito fundante, né? A história da exitosa Revolução Farroupilha, a luta unânime, não é, contra o Império. Um discurso que, na verdade, ele foi sendo construído ao longo de muitos anos. Então eu começo te perguntando o seguinte: o que é que foi efetivamente a Revolução Farroupilha? Como se formou essa ideia de que o gaúcho, quando na verdade não tem os seus direitos respeitados, vai à luta, vence? E mais, o Rio Grande do Sul, ele se levantou contra o poder central? Pois é, nós temos várias questões aí colocadas nessa pergunta, né? O fundamental é o seguinte, é perceber que essa ideia que nós temos de que o tradicionalismo como se apresenta é uma construção que começa a ocorrer com o surgimento do Partido Republicano Rio-Grandense, ou seja, na disputa do final do Império lá, essa corrente, que era uma corrente minoritária, que com o golpe republicano, feito por militares e do ponto de vista estatal e feito no campo civil, digamos assim, pelos republicanos, eles precisavam de, digamos assim, se apresentarem como um sucedâneo de algo que já acontecia. Então, o que aconteceu? Na disputa das oligarquias regionais, o Partido Republicano Rio-Grandense ele começou a se apresentar, ele começou a criar essa ideia que eles já representavam aquilo que havia acontecido na Guerra Civil de 1835, e a primeira construção que eles começaram dessa conformação de que o Rio Grande do Sul havia, num determinado momento, se levantado contra o Império. Ou seja, eles utilizaram um conceito que era vigente no período que isso foi construído, principalmente isso vai aparecer com o centenário das comemorações farroupilhas, isso vai aparecer logo após a Segunda Guerra Mundial, quando as ideias regionalistas começam a aparecer, e que é em cima do seguinte conceito: no século XX, as colônias do mundo inteiro, da África, da Ásia, utilizavam os movimentos nacionais que estavam baseados naquilo que a gente chama as guerras de libertação nacional, que era contra o neocolonialismo. Esse conceito foi utilizado aí pelo pessoal como se algum dia, né, na história, o Rio Grande do Sul como um todo tivesse se levantado contra o Brasil, contra o Império do Brasil. Bom, isso historicamente é uma mentira, é um absurdo. Na verdade, os farrapos eles nunca passaram de 2% da população, estou falando em 2%. A maioria dos rio-grandenses combateram os farrapos. Todas as grandes cidades do Rio Grande do Sul se levantaram contra os farrapos. Está a história de Porto Alegre, né? Todo o cerco de Porto Alegre ele teve uma resistência, e depois os farrapos nunca mais conseguiram entrar em Porto Alegre, e essa resistência foi feita por líderes populares. Então, existem muitas criações que são contemporâneas, não tem nada a ver com a história. Então, não há base histórica nenhuma, primeiro, para se considerar que os farrapos representavam o Rio Grande do Sul. Era uma minoria com interesse no valor dos gados, ou seja, da carne, principalmente do charque, e o que emulou, na verdade, quando surge o Brasil, essa revolta dos estancieiros do Sul, foi um projeto de lei que buscava taxar a posse da terra, o que eles não admitiam. É impossível fazer uma conexão coerente entre Guerra Civil de 1835, chamada de Farroupilha, né, com os festejos do período contemporâneo. Não tem lógica nenhuma, e isso só pode ser
atribuído àquele que a gente chama a invenção das tradições. Se transformou num grande negócio, se transformou em poder político, dá um orgulho, né, que é produto de todo esse tipo de invenção. Nesse sentido ainda da formação, do tradicionalismo, vamos dizer assim, tem um artigo em que você aborda a questão do fundamentalismo, e você chega a chamar de fundamentalismo tradicionalista. E você diz até nesse artigo que o Talibã é no Rio Grande. Aí eu te pergunto, por quê? Sim, porque há um dogmatismo, há uma visão fundamentalista do mundo, né, e principalmente regional, que se sacralizou todos aqueles elementos que estão, digamos, no comportamento, na ritualização tradicionalista. A ideia de cavalo, a ideia de mate, a ideia de qualquer coisa, né? Falou do ponto de vista racional sobre qualquer dos elementos de hábitos e costumes e de todo o ritual tradicionalista, logo é uma blasfêmia, logo é uma violação de um dogma, é quase um pecado capital. Né? Então, a irracionalidade tomou conta, né? Porque usa práticas que são tipicamente dos fundamentalismos, né? Ou seja, não pensar sobre aquilo que está fazendo ou falsear com a verdade nos rituais, digamos assim, dos festejos populares, são comportamentos tipicamente fundamentalistas, porque o dogma é estabelecido por uma série de rituais sem que se pense sobre ele. Então, hoje, curiosamente, o tradicionalismo é um movimento pós-moderno. Todo movimento pós-moderno, ele primeiro é mercantilização da imagem, principalmente, e se sustenta a partir de uma série de celebrações imagéticas. Então, nós temos aí uma cultura que atribui, né, que orgulha muito as pessoas, mas é uma cultura que não presta para nada, porque ela não serve para entender nem a história, nem o mundo em que se vive, e muito menos o período contemporâneo. É uma cultura que não opera na transformação da sociedade, de uma consciência que foi a sociedade. Você diz que não se pode confundir o termo gaúcho com habitante do Rio Grande do Sul. Bom, aqui é polêmico, né? Porque esse termo, né, gaúcho, ele é amplamente difundido, amplamente aceito, tanto que 20 de setembro, né, é o Dia do Gaúcho. Como é que funciona isso? É uma identidade por decreto, né? Porque quem foi o gaúcho na história? O gaúcho não foi classe social, ele foi um grupo social, chegou a ter aí de 5% a 8%, talvez 10% da ocupação do interior do Rio Grande do Sul, né? Um ser muito de fronteira, e ele é um indivíduo que ele se forma num processo econômico em relação ao gado. Os grandes estanceiros no século XVII, XVIII, quando vai surgir esse personagem, né, eram as estâncias missioneiras, eram os índios das missões. Para a gente ter uma ideia, em torno de 3/5 do Rio Grande do Sul era ocupado pelas missões, com as suas estâncias, ervais, etc. Então, esse sistema de criação de gado missioneiro, ele surge antes da repartição da terra feita pela Espanha e Portugal aqui na América do Sul. Qual era a forma desses sujeitos que recebiam grandes extensões de terra, uma carta cismaria de terra, por exemplo, que qualquer um poderia requerer, eram 13 mil hectares, né? Eram áreas muito grandes. Imagina várias pessoas de uma mesma família solicitando várias cartas e recebendo de cismaria de campo. A forma que eles tinham de começar as suas criações era roubar o gado dos índios. Só que quem é que eles iam mandar roubar o gado dos índios? Aqueles indivíduos que eram livres. Né? Eles não iam mandar um escravo, por exemplo, formar um piquete de escravos, sendo que um escravo custava em torno de 400 cavalos, né? 500 bois. Então, veja o seguinte, vai surgindo um indivíduo que vai se formando no saque, no roubo, e duas, como vinham para a América,
geralmente homens. Então, existiam duas mercadorias que eram muito interessantes, isso vai ser no século XVII, século XX e início do século XIX, que eram as meninas índias. Então, geralmente, com o gado, a gauchada roubava também, sequestrava as meninas para formar as famílias, para vender ou doar para as famílias de estancieiros que estavam se formando. Então, quando se fala em gaúcho, o gaúcho era um grupo social. Esse grupo social, ele tinha função econômica. Obviamente que muitas dessas pessoas foram se afamiliando, foram se transformando na mão de obra do campo, né? Mas, fundamentalmente, o gaúcho era o ser sem terra, que praticava esse tipo de ação na América Meridional. Então, por isso que a sociedade, até o século XX, até recentemente, inclusive para algumas pessoas da campanha, até hoje ser chamado de gaúcho é uma ofensa. Tanto é que no CTG não tem gaúcho. A personagem do gaúcho, na montagem do CTG, não tem. Né? Então, o gaúcho virou um ícone identitário muito genérico que está entrando no lugar que é tudo e por isso não é nada. Né? No CTG, por quê? Porque ele, de certa forma, ele é uma violação da civilidade e ele é uma violação da família. Então, é por isso que ele é feito por decreto. Quando ele deixou de existir como grupo social, né? Quando ele está muito longe no tempo, se confundiu o indivíduo que anda a cavalo como se fosse gaúcho. Um expoente aqui da cultura gaúcha é a questão do cavalo, né? Algo que você também já citou na sua fala. Só que você rebate o argumento, né, de que o cavalo ele tenha sido fundamental no contexto das peleias gaúchas, né? Como é que é essa situação? Quem está falando foi um homem que teve cavalos, né? Que domou cavalos, que fez tropiadas, lidou no campo, conhece o campo, toda a minha família. Toda essa questão afetiva que a gente tem com o cavalo não deve preponderar sobre a visão da história, né? Então, tem uma comprovação na história do Rio Grande do Sul que é o seguinte: em todas as guerras do Rio Grande do Sul, guerras importantes, estratégicas, de conquista de território, de sustentação do território, todos os exércitos, todos os generais que apostaram na cavalaria como arma principal, perderam a guerra. Porque não se formou no Rio Grande do Sul uma tradição de cavalo militar. Então, quando as pessoas iam para a guerra, eles iam com um cavalo de campo, que é um cavalo a passo. Esse é um cavalo fraco. Um dia de trabalho, um dia que esgota um cavalo. Então, na hora da batalha, tinha que recolher o cavalo do campo, juntar o cavalo, por quê? Porque era um cavalo que não era amilhado, digamos assim, que não recebia um tipo de alimentação e nem treinamento militar. Então, se nós pegarmos todas as guerras do Rio Grande do Sul, né, as guerras além fronteira, as guerras para ocupação do território, né, a cavalaria nunca foi arma principal. Sempre foi arma secundária ou não existiu. O que existiu? Existiram infantaria, artilharia e navegação. Ao invés das pessoas entenderem isso, quando você diz isso, elas já saem te ofendendo, porque na cabeça dela, ou mesmo agora dos comerciantes de cavalo, não se pode dizer isso, porque a ideia do Rio Grande do Sul eram homens centauros a cavalo, que a ponta de lança, a tiro de garrucha, etc., né? Conquistaram o território e assim por diante, expulsaram os inimigos. Isso é uma bobagem. Então, o que nós temos que ter de consciência nisso é que não só a cavalaria foi importante no Rio Grande do Sul, mas se não existisse a infantaria, se não existisse a artilharia e, principalmente, se não existisse a navegação no Rio Grande do Sul, né, foi a partir da navegação que se conquistou estrategicamente o Rio Grande do Sul. E a cavalaria sempre foi arma auxiliar.
Obviamente que o papel do historiador é analisar a história, né, os fatos passados. Mas eu te pergunto, qual que é o papel da Semana Farroupilha hoje, em sentido amplo? As invernadas, as rondas, as atividades escolares até, onde se aprende muito sobre a história ou um pouco do folclore também, sobre a Semana Farroupilha, enfim. Como é que você vê todo esse contexto? O problema dessas comemorações quando elas pretendem explicar a história, dizer o que seria a história verdadeira do Rio Grande do Sul. O problema é todo esse. Aí Prenda vira professora de história, patrão da CTG tem a última palavra sobre o que foi o Rio Grande do Sul, toda academia, toda pesquisa que é imensa no Rio Grande do Sul, todo o saber que estão nas universidades, que estão nos livros, tudo isso é colocado para baixo dos peletes.